Muito bem, pessoal, vamos resolver a questão 1 da prova da medicina de Jundiaí. Então, tá aí a questão na tela para vocês. Falava sobre gás carbônico supercrítico, um fluido usado para separar misturas formadas por substâncias com propriedades diferentes. Ele fala a panacetina, que é um fármaco que contém sacarose, acetanilida e ácido acetilsalicílico. Gente, isso não prejudica a resolução da questão, tá? Mas nós temos um pequeno errinho da banca da Jundiaí aqui. Essa molécula, tá aqui na tela para vocês, ó, ela não é o ácido acetilsalicílico, ela é o ácido apenas salicílico. Eles fizeram uma confusão, mas isso não impedia o aluno de chegar na resposta do teste, porque ele vai dizer que o acetilsalicílico, que seria ter um grupo acetil aqui, que é esse grupinho, ó, C-OCH3, o grupo acetil, aquele mesmo da acetilcoenzima A, tá? Isso tornaria mais fácil o aluno perceber que essa substância ela é pouco solúvel em água, mas tinha essa informação no texto da questão, tá? E aí ele fala assim, quando você coloca o fluido supercrítico, né, num sistema de controle de temperatura e pressão, ele fala assim, ó, ocorre, grifa isso aí que nós vamos precisar, a formação de um sistema fluido bifásico, que após separação, e ele vai te cobrar como que faz essa separação, então nós já vamos anotar, quando você tem um sistema fluido, dois líquidos, como é que você separa dois líquidos que têm duas fases? O método de separação se chama decantação. Preciso falar qual o aparelho que eu uso? Não há necessidade, ele não solicitou isso lá na pergunta, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas você já anota para mim que quando tem duas fases, esse bifásico, a gente separa por decantação. A gente vai precisar disso. Então, eu já sei o que foi o processo de separação utilizado para conseguir separar o sistema 1 do sistema 2, tá? Então, você tinha lá a panacetina dispersa em água, colocou o fluido supercrítico, ficaram duas fases que foram separadas, como ele está mostrando na figura, tá? Aí começam as perguntas. Apresente a fórmula molecular da acetanilida. Então, tá aqui a acetanilida, vou deixá-la bem em evidência para você. Nós vamos aqui agora contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Vamos contar os hidrogênios. Acompanha comigo, ó. Temos 3 aqui. Vou fazer com uma cor diferente o hidrogênio para você. Aí nós temos mais um 4, 5, 6, 7, 8, 9 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 3, 9. Lembre-se que o carbono faz 4 ligações, então se você tem 3 ligações, falta uma ligação hidrogênio que não foi desenhado aqui. Então, H9, tem um nitrogênio e um oxigênio, a gente coloca NO, tá? Então, essa é a forma da acetanilida. Tem uma ordem para colocar os elementos? Tem, mas isso não é problema, a questão não vai pedir que você siga exatamente uma certa ordem. Então, se você colocar a fórmula correta, não há nenhum problema com a questão. Quantos pares de elétrons isolados não compartilhados existe na estrutura da acetanilida? Vixe, mais uma vez, vamos ter que fazer aqui, ó. Então vem cá. O oxigênio, ele tem 2 parzinhos mais as 2 ligações. Isso confere 8 elétrons para ele. O nitrogênio, ele tem um parzinho mais as 3 ligações. Isso confere também no total aqui, ó, 8 elétrons de valência. Então já marquei para você os pares de elétrons que não estão compartilhados, que não estão sendo, né, utilizados para fazer ligações aí nessa molécula também, tá bom? E aí vamos lá. Considerando que o ácido acetilsalicílico apresenta baixa solubilidade em solventes apolares, então ele me contou essa história. O ácido acetilsalicílico apresenta baixa solubilidade em solventes polares. Então o CO2 ele é uma substância apolar, super conhecido, tá? O gás carbônico, conhecido como ser uma substância
apolar. Então, se o ácido acetilsalicílico tem baixa solubilidade em solventes polares, isso quer dizer que ele dissolve bem nos apolares. Dissolve bem em apolares. Quando a gente olha para a estrutura do ácido, entre aspas, acetilsalicílico que ele forneceu, e essa estrutura, a gente percebe que tem uma cadeia carbônica grande e isso faz com que essas duas substâncias sejam pouco solúveis na água. Por outro lado, a sacarose tem um monte de grupinhos OHs, que permite que isso aqui faça a ligação de hidrogênio com a água, e daí a sacarose é uma substância que é mais solúvel, não é, em água. Então, cite as substâncias presentes no sistema 1. Como você percebe, são 3 substâncias. Uma solúvel na água e 2 que não são muito solúveis em água. Como aqui tem 2 e aqui tem uma só, aqui embaixo está a sacarose. E no sistema 1 estão a acetanilida e o ácido acetil salicílico. Agora eu vou para a parte de colocar a resposta. Vamos lá. Qual técnica de separação usada a gente já conversou. Então o que tinha que ter na tua resposta? Isso aqui, ó. A. Apresente a fórmula molecular da acetanilida. Então nós vamos escrever que ela está lá em cima, ficou pequenininha, mas dá para a gente ver. C8H9NO. C8H9NO. Quantos pares de elétrons não compartilhados tem numa molécula de acetanilida? Então vamos escrever assim, ó. Acetanilida tem 3 pares de elétrons não ligantes, não compartilhados. Eu posso até copiar a acetanilida aqui, ó. H3C. C, veja, dupla ONH. E aqui um anelzinho aromático. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letra B. Considerando que o ácido acetilsalicílico tem baixa solubilidade em solventes polares, quer dizer que ele dissolve bem nos apolares, quais substâncias estão presentes no sistema 1? Observe que ele não pediu para que você justificasse, portanto, basta que você escreva assim: sistema 1, 2 pontos, acetanilida e ácido acetilsalicílico. Por que eu pus esse SIC aqui? Porque tem um errinho, tá, gente? Então a gente quer dizer assim, é no original, mas está errado, tá bom? Na verdade, ele colocou o ácido salicílico, mas isso não prejudicava o desenvolvimento da questão pelo candidato. Ele poderia colocar, né, o ácido acetilsalicílico, como ele falou lá, embora fosse o ácido salicílico. E a técnica de separação, né, utilizada é a decantação. Então tá aí. Essa foi a correção da primeira questão da prova da Medicina de Jundiaí de 2022. Acompanhe aqui no canal, você vai encontrar outras resoluções de dessa mesma prova, e também, se você quiser assistir, né, eu coloquei a resolução da prova completa para quem quiser assistir e não ter que ficar pulando de uma questão para uma questão, tá bom? Não esquece de dar aquele joinha e de deixar os comentários e as dúvidas aqui na questão que eu respondo para você, né, da melhor forma possível. Até mais! Muito bem, pessoal, vamos resolver agora a questão 2 da Medicina Jundiaí. Então tá aí na tela para você. Falava sobre, né, uma liga de alumínio e níquel-cobalto, chamada Alnico, para produzir ímãs. Ele diz que o ímã tem 56,63% de ferro e essas porcentagens que aparecem aí de níquel e de alumínio.
Primeira pergunta: qual dos elementos que constituem um ímã ao níquel possui o maior raio atômico? Cuidado que ele quer o maior raio, mas acima de tudo, a questão ela tem quase que uma pegadinha, porque ele quer o ímã ao níquel. Então, se você não prestar atenção nisso e focar muito na liga, que ele falou a liga apenas, você esquece do ferro, né? Então, por isso eu estou corrigindo a questão novamente para vocês. Ferro, alumínio, níquel e cobalto. Ferro 26, alumínio 13, níquel, ó, nós temos uma tabelinha aqui, 28 e cobalto 27. Tá quietinho aí, pronto. Níquel 28 e cobalto 27. Tem dois caminhos para você falar quem é maior de tamanho. Você pode saber se a setinha para lá, se a setinha para cá, se a setinha para cá, para que lado que é a setinha. Se você conseguiu memorizar isso, o tamanho aumenta desse jeito. Eu estou mostrando aqui o raio atômico. Então, o ferro tem que ser o maior tamanho. Calçada eu não ia lembrar para que lado é a seta, eu ia ficar com medo como fazer com essa seta para dizer para que lado que é maior ou menor. Então, qual que é a estratégia? Você faz assim, alumínio, 13, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, 3P3. Então, o alumínio tem 3 camadas eletrônicas. Depois você tem lá o ferro 26, o níquel, não, o cobalto 27 e o níquel 28. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. E a única diferença dos outros é que ao invés de terminar em D6, vai terminar em D7 e D8, certo? Ou seja, o número de camadas vai ser o mesmo. Vamos arrumar aqui para D7 e para D8. Mesmo número de camadas. Com o mesmo número de camadas, qual o raciocínio que a gente faz para dizer quem é maior e menor? Se o número de camadas é o mesmo, você vai olhar para o número atômico. Quanto mais prótons tiver no núcleo mais positivo, a atração por essas camadas é maior e isso diminui o tamanho. Então, se a gente olha para cá, entre ferro, cobalto e níquel, o níquel tem que ser o menor de todos, porque é o que tem mais prótons e está atraindo mais essas 4 camadas eletrônicas. São 4 camadas. Tá? Então, mesmo número de camadas, tá? O níquel é o menor de tamanho, porque tem mais prótons, e o ferro o maior, que tem menos prótons. Então, para responder o item A, a gente coloca assim. O ferro tem maior raio atômico, e a ligação química numa liga metálica é a ligação metálica. E a ligação química entre os elementos é metálica. Ele fala entre os elementos ou entre os átomos? Entre os átomos. Entre os átomos é a ligação metálica. Prontinho. Uma frase. Conseguimos resolver a questão. Tá? A letra B, vamos ter que fazer uma continha. A porcentagem de cobalto nessa liga é 100% menos o máximo de ferro, que é 63, menos os mínimos de níquel e alumínio, 19 e 12. Isso vai dar 6%. Então, 6% da liga, né, é o cobalto. Se a liga vai ter 80 gramas, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. 80 gramas do ímã. É o ímã ou a liga?
um ímã, né? 80 gramas do ímã tem, cada 100 gramas do ímã, 6 gramas de cobalto. Então, fazendo isso, você vai descobrir a massa de cobalto. Aí nós vamos pegar a massa molar do cobalto lá naquela tabelinha. Então, o cobalto está aqui, ó, 58,9. Então, 58,9 gramas de cobalto, 1 mol do cobalto. Eu sei que está certo, porque grama de ímã cancela com grama de ímã. Grama de cobalto cancela com grama de cobalto. E aí isso vai dar 0,081 mols do cobalto. Prontinho. Então tá aí na tela para você a questão de número 2 da medicina de Jundiaí de 2022. É isso aí. Muito bem, galera. Vamos para a questão 3 da medicina de Jundiaí 2022. Tá na tela para você. Olha só. Ela falava sobre o calcário e contava a história que ele pode ser calcítico, magnesiano, dolomítico, em função dos teores de carbonato de magnésio, MgCO3, que você encontra, tá, nesse material. Tá? Ele falou assim, podendo conter quantidades variáveis de magnésio. E aí ele está dizendo que o calcário é classificado em função do teor de carbonato de magnésio. Ele dá a equação de decomposição térmica dos carbonatos. Ele aqueceu os sólidos e formou CaO, MgO e CO2 provenientes dos dois carbonatos. Ele faz uma experiência com 200 gramas de calcário e fala que fez a análise e encontrou, depois da decomposição térmica, 12 gramas de MgO. Daí as perguntas. A qual função orgânica pertence os produtos da reação, né, realizada no experimento? Então vem cá, óxido de cálcio, óxido de magnésio, gás carbônico, que é o dióxido de carbono. Então todos eles são óxidos, tá certo? E esses dois são óxidos básicos. Se você jogar na água, você vai encontrar cal com água, vai formar CaOH2, que é a cal hidratada, e MgO com água vai formar MgOH2, que é o hidróxido de magnésio, tá? E você tem o CO2 que todo mundo conhece. Borbulhar CO2 numa solução aquosa deixa ela ácida, é um óxido ácido, é classificado como óxido ácido. Tá bem? A gente vai ver uma equaçãozinha para isso. E aí vamos voltar para cá. A pergunta primeira ali que aparece, ó. Tá aparecendo na tela, deixa eu ver, deixa eu pôr em tela cheia isso aqui para poder enxergar na tela. Fica mais bacana de eu ver com vocês. Espera aí que eu me perdi aqui, isso. Aí, telinha cheia para mim aqui. Agora sim, ficou bem mais legal de ver ali para você. Muito bom. Tá bom o tamanho? Tá bom, tá perfeito. Ó, então ele quer saber qual que é a função inorgânica dos produtos, né? Então, a função inorgânica dos produtos todos é óxido. Então já podemos responder direto, né, pessoal? Letra A, óxidos. Ou se você quiser, pode até colocar assim, ó, função inorgânica, óxidos. Função inorgânica, dois pontinhos, óxidos. Ponto. Qual produto dessa decomposição vai dar uma solução de pH menor que 7? É o óxido ácido. Ele não pediu para você justificar, ele só quis que você dissesse, citasse qual é o produto. Quando a gente quer que você explique com uma equação química, vocês vão ver mais para frente na prova, a gente fala, explique através de uma equação química. Aqui ele pedia apenas o comando direto. Qual desses três aí vai deixar o pH menor que 7? Tá? Então, o CO2, tá? Deixa o pH menor que 7. Vou te contar por quê, mas não precisava disso para fazer a questão. Ó. CO2 mais H2O, ele vai dar um equilíbrio com H+, mais HCO3-. Tá bem? Por isso vai ficar ácido esse H+, aí o pH fica menor que 7. Então tá feito o item A. O item B, a gente vai ter que fazer umas continhas. Para fazer essas continhas, eu vou precisar, como ele me forneceu a massa de MgO
e eu preciso encontrar a massa de MgCO3 para poder classificar, né, o calcário, então eu vou ter que calcular as massas molares, eu tenho que ir na tabela periódica e pegar os valores das massas molares. Foi fornecido uma tabela, e a tabela ela tem as massas molares todas quebradinhas, ele não pôs na questão os valores. Considere cálcio, né, 40, magnésio 12, O 16, mas a gente vai pegar os valores aqui arredondados para ficar fácil de você entender as contas, tá? Então olha só, você vai precisar de que MgO tem uma massa molar 24 do magnésio mais 16 do oxigênio, 40 gramas mol. Você vai precisar do MgCO3. O MgCO3 tem uma massa molar de 84 gramas mol. Agora nós vamos fazer estequiometria. Vou precisar daquela equação CaCO3 mais MgCO3. Isso vai formar CaO mais MgO mais 2CO2. Proporção em mols, 1 mol disso, 1 mol disso. Bom, 1 mol disso, 1 que multiplica o mol dele, que é 84 gramas, 1 que multiplica o mol ali, que é 40 gramas. Então, como foram 12 gramas de MgO, vai dar uma massa M aqui de MgCO3. Então, você vai fazer essa continha. Você sabe que fez tudo certo, porque a unidade cancelou, grama com grama. Então, a massa fica M vezes 40 é igual a 12 vezes 84. Sabe como é que eu gosto de fazer isso? Pega esse zero, põe 8,4. 4 com 12 vai dar para dividir, vai dar 3. Então, a continha que eu tenho que fazer é 3 vezes 8,4. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 0,4, 1,2. 24 mais 1,2, 25,2 gramas. 25,2 gramas é a massa de magnésio que você tem naqueles 200 gramas do calcário. Então, você vai ter que fazer mais uma continha. 200 gramas de calcário correspondem a 100% da massa. Então, 25,2 gramas de calcário, de MgO, perdão, não é de MgO, é de MgCO3, correspondem à porcentagem pezinho dele. Olha como a conta é tranquila, ó. De 200 para 100, você divide por 2. Então, daqui para cá, basta também dividir por 2. 25,2 dividido por 2, 25 dá 12,5, vai dar 12,6 dividido por 2. Prontinho. 12,6%. Então, tá lá 25,2 dividido por 2, 12,6. 12,6, vamos consultar o texto. Olha só, ele está entre 10 e 25, então ele tem que ser magnesiano. Eu faria assim na minha grade, na resolução. Eu colocaria isso em primeiro lugar. Então a minha resolução ficaria assim, ó, bem limpa também. Ops, pegou ali sem querer, tá? Eu colocaria assim, ó, o calcário é magnesiano. Magnesiano. Ops. E as contas estão aí para você entender como é que você chega no calcário magnesiano. Então, vamos lá. Olha como fica bacana. Tá vendo, ó? A resolução bem limpa, bem clara. O examinador bate o olho, cara. Ele faz assim, ó. Certo, certo, certo. Deixa eu ver as contas. Ah, calculou a massa molar, mostrou como é que chegou na massa, calculou a porcentagem, fez todas as contas que ele pediu. É bem por aí que faz. Era mais ou menos isso que precisava, tá bom? Essa aí foi a questão 3 da prova da Medicina de Jundiaí de 2022. Muito bem, turma, questão 4 da Medicina Jundiaí 2022. Está na tela aí para você.
Essa é uma questão muito interessante. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui o tamanho, deixa eu ver, assim ficou bom, tá? Em que ela coloca lá, né, uma simpática historinha. Cloreto, eu simplesmente amo ficar abraçado a você. Aí o Cloreto fala, hehehe, Sódio. Ah não, são aquelas águas. O que? Onde? E aí separar os dois nunca mais vão se encontrar, tá? Pensa num parzinho NaCl que separa, né, num mol de água, nunca mais esse parzinho vai se encontrar exatamente o mesmo cloreto e o mesmo sódio. Pode ser que se você evaporar a água, os cloretos e os sódios se juntem de novo, mas não exatamente os mesmos que estavam juntos antes, tá? Muito bem. É por isso que o Sódio falou lá, eu nunca te esquecerei. Ela tem muita coisa bacana nessa questão, né? Veja, o tamanho da representação dos íons, o sódio menor que o cloreto, isso acontece de fato, tá? E aí, o que que acontece? A gente está vendo, né, o Na e o Cl, e você tem as moléculas de água representadas, né, ali, né, de maneira clássica, ali a forma angular, tá? E uma coisa bacana que eu não sei se vocês perceberam, a própria questão está te dando a dica da geometria da água. Se você olhar para essa molécula de água, olha aqui ó, como ela é um Vzinho, como ela é angular. Então, olhando para isso aqui, né, você já percebe que a água é angular, tá? Quer ver? Eu até tenho uma molécula de água bacana dessas aqui para mostrar para vocês. Olha só, eu gosto bastante desse modelinho aqui. Ele é legal, vou te mostrar. Ó. É isso aqui que ele está mostrando lá. Ó. Essa molécula de água que ele está mostrando é bem legal, né? Então, essa molécula de água, o que acontece? Ela vai ficar ao redor daquele Na+, daquele Cl-. O que ele está mostrando aí é o seguinte, o Na e o Cl estão sendo separados, tá? Ele está me mostrando um par iônico NaCl, ele não está mostrando toda a estrutura de um cloreto de sódio, tá? Mas eu posso interpretar que ele pegou um recorte bem pequenininho de um cloreto de sódio. Então, isso é uma questão muito aberta, você vai ter várias interpretações possíveis. Então, a primeira coisa que me vem à mente é, quando você joga NaCl na água, você vai inicialmente separar os íons Na+, e Cl-. Quem faz isso de separar os íons são essas moléculas de água que vão retirando esses íons do retículo. Esse processo de separação dos íons do retículo, ele envolve a dissolução do sal na água e também envolve a dissociação, a separação dos íons. E como é a separação de íons, a gente gosta de chamar essa dissociação de dissociação iônica. Ao mesmo tempo, os íons estão sendo recobertos por uma, né, camada de íons de moléculas de água. A gente chama essa camada de hidratação ou de solvatação, como você preferir. Tá? Então, quando ele pergunta qual é o nome do fenômeno, espera aqui que aqui é já a resolução, deixa eu colocar ela branca aqui, né? Como ele pergunta o nome do fenômeno, então o que a gente tem que perceber, né? Que os íons aqui estão sendo separados, tá? Então aqui os íons estão sendo separados. Então você primeiro separa os íons. Esse processo de separação dos íons é a dissociação, e isso aqui representa a solvatação. Então eu diria assim, ó, que aqui, quando eles forem separados, eu estou representando a dissociação iônica. Quando as águas hidratam, eu estou representando a hidratação ou a solvatação. E isso aqui, ó, como tem um fundo azul, né, e a gente associa o fundo azul à água, talvez eu poderia dizer, né, que representa na hora que o sal inicialmente se dispersa na água e aí a água vai lá e começa a separar os íons. Então, o nome do fenômeno ilustrado, tá, ele pode ser a dissolução do sal em água. Na dissolução do sal em água vão acontecer também a dissociação, tá, e a solvatação. Então, o fenômeno representado, né, envolve tudo isso que eu falei para vocês. Então, eu diria assim, ó, no item A, qual o nome do fenômeno ilustrado na figura? Tá? É a dissolução do NaCl, que envolve a dissociação iônica e a solvatação
dos íons. Quando ele fala qual o nome do fenômeno ilustrado na figura, eu vou ter que usar a figura como um todo. Porque se eu olho só para isso aqui, eu estou separando os íons, é a dissociação. Aqui eu estou representando a solvatação. E aqui no começo, esse sódio está disperso na água para isso acontecer. Tá? Então, eu acho que ele quer representar a dissolução do sal com a consequente dissociação iônica e a solvatação dos íons. Tá? Representar por meio de geometria a molécula de água, indicando seu polo negativo. Ele já deu, né, a água desenhadinha para a gente. Então, como ele quer que a gente represente a geometria, você poderia fazer assim, ó, HOH. Vou fazer aqui para você no rascunho. A água, ela tem dois parzinhos aqui assim. E esses parzinhos, eles fazem com que essa parte aí da água fique negativa e essa parte de baixo positiva. Então, nós teríamos que representar assim aqui, ó, o polo negativo da água. Ele pediu só para eu indicar o polo negativo. A figura me dá dicas disso? Sim, a figura me dá dicas disso. Por que a figura dá dica disso? Vem cá ver, ó, na própria figura. Você está vendo que ficou virado para o Na+? Vou fazer com outra cor que fica melhor. Ó, parece mais? Essa cor aparece melhor. Que para o Na+ ficou virado o polo negativo da água. Não sei se vai aparecer assim, deixa eu escolher uma outra cor, vai. Acho que aqui vai aparecer mais, assim aparece melhor. Ó. Esse é o polo negativo da água. E ao contrário, para o Cl-, tá, ficou virado o polo positivo da água, olha. Então, a figura estava te dando essa dica. Então, você poderia usar a própria figura para indicar o polo negativo. Não sei se vocês pensaram nisso, mas é uma coisa bem bacana que podia ser usada. Tá? Bom, temos uma questão de cálculo agora para fazer. Ele fala que a solubilidade do cloreto de sódio em 36 gramas, de 36 gramas por 100 gramas de água, já me deu a massa molar do cloreto de sódio. Tá? Então, vamos lá fazer essa continha. Assim, ó. 1. Solubilidade do NaCl a 20 graus, 36 gramas por 100 gramas de água. Sabe como é que interpreta isso? Assim, ó. Que você tem 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água. E isso dá 136 gramas de solução saturada. Então a gente lê assim: 36 gramas saturam 100 gramas de água e vão perfazer 136 gramas de solução saturada. Ele falou que você vai pegar 680 gramas de uma solução saturada nessa temperatura. 680 gramas de solução saturada vai dar uma massa de cloreto de sódio. Cuidado, pessoal. A primeira vez que eu resolvi isso aqui, eu não percebi rapidamente, tive que voltar depois de olhar com calma, que ele pediu a massa de sódio e não de cloreto de sódio. Precisa tomar cuidado com isso. Ó. Ele quer a massa de sódio. Então nós vamos fazer essa continha, ela vai dar 180 gramas. Tá? Opa, peguei a caneta errada. Essa continha vai dar 180 gramas. 180 gramas de NaCl. 1 mol de NaCl, ele tem 58,5 gramas de NaCl e em 58,5 gramas de ACl, 23 gramas são sódio. Em 180 gramas de NaCl, você vai fazer a continha dessa massa de sódio. Vou chamar de M de X, vai, para não ficar com a mesma incógnita. Precisa pôr massa, não pode pôr Xzinho. Então o Xzinho da nossa questão, que é o que ele está pedindo, vai ser 180 vezes 23. Vou conferir a continha, sempre é bom conferir. Dividido por 58,5. Conta chata de fazer. 70,77 gramas. Bem chatinha essa conta.
Quando é assim, eu acredito que se você colocar 70,7, ele vai te dar a pontuação, tá? Não fica preocupado. 70,77 gramas de Na. Tá aqui a resposta. Legal? Então, é uma questão bem bonita. O que eu achei legal nessa questão, a dica que você tem ali em cima, na figura, mostrando o polo da água, quem está atraindo Na+, quem está atraindo Cl-, falando da solvatação, né? Então, o fenômeno ilustrado na figura, ele é a dissolução do sal na água, que como consequência vai ter a dissociação iônica do sal e a solvatação dos íons, tá? Como a figura, né, tem 3 quadrinhos, né? Então, se a gente pensar no fenômeno como um todo, quando você joga o sal na água, o que você observa quando você joga o sal na água? Você observa a sua dissolução. Só que a dissolução do sal na água acontece e ela tem como consequência a separação dos íons do retículo cristalino, formando uma solução iônica. Tá? E esses íons ficam hidratados, ficam recobertos com água, com essa camada de solvatação. Então, eu acho que ele queria representar exatamente isso. Tá certo? Muito bem, então essa aí foi a questão 4 da prova da medicina de Jundiaí de 2022. É isso aí. Muito bem, turma, vamos para a questão 5 da prova da medicina de Jundiaí de 2022. Olha só, essa questão ela é relativamente polêmica. Por quê? Para começar, a gente não costuma usar grau de ionização para substâncias, a gente vai falar daqui a pouquinho, como a 1, que são iônicas. A gente prefere um outro termo, grau de dissociação. Isso não vai atrapalhar a resolução da questão, tá? É igual aquela história do ácido acetil salicílico que eu contei lá na questão 1, que não impedia você resolver a questão, você resolvia do mesmo jeito. Então, isso não é um empecilho para você resolver a questão. Ele pede para que você, assim, quando a gente ensina ligação química, como é que a gente faz? Ligação iônica. Olha, a ligação iônica é feita entre íons, tá? Entre íons. Esses íons normalmente são feitos de metais e não metais. Dentro dos íons pode ter ligação covalente? Pode, mas não é o comum. O comum é você pegar um cátion como Na+, um ânion como Cl-, como tinha na questão anterior da prova, tá? E você pensar nesse tipo de sistema. Então, quando você vai mostrar, né, um experimento para dizer que você tem íons naquele material, a gente sabe que as substâncias iônicas são sólidas à temperatura ambiente, tá? Elas não conduzem eletricidade quando estão sólidas, mas conduzem quando estão fundidas, derretidas ou quando estão em solução aquosa. Já as substâncias moleculares ou covalentes, tá? Elas não conduzem quando estão no estado sólido, líquido ou gasoso. Elas, quando estão puras, elas não são condutoras, porque as substâncias moleculares ou covalentes são moléculas e as moléculas são neutras. Porém, algumas substâncias moleculares, elas podem sofrer um processo de ionização, de formação de íons, porque reagem com o solvente. É o caso do HCl, que é um gás à temperatura ambiente, que quando reage com a água forma íons. É o caso do ácido sulfúrico, que é líquido à temperatura ambiente, e quando reage com a água também forma íons. Olha que legal, gente. É o caso do ácido fosfórico, que é um sólido à temperatura ambiente, quando reage com a água forma íons. Então você está vendo? Pelo estado físico, sólido, líquido ou gás não são as substâncias que estão aqui, porque ele colocou 2 gasosas e uma líquida. Mas eu não consigo dizer se a substância é covalente ou não, porque as substâncias moleculares podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Então, o estado físico não me permite dizer se a substância ela é molecular ou não. Tem um outro detalhe que não vem aqui ao caso da questão, mas para quem sabe um pouquinho mais de química é legal comentar. A gente já conhece hoje substâncias que nós chamamos de líquidos iônicos. São substâncias que são iônicas, mas são líquidas à temperatura ambiente. Como aqui a gente está falando de uma coisa um pouco mais básica, tá? A gente não vai ficar procurando coisa para ficar inventando na questão. Então, vamos ver a questão comigo, ó. Sem dúvida, eu diria o seguinte, ó, a substância 1 é iônica, porque ela é sólida à temperatura ambiente e ela conduz quando está derretida e quando está aquosa. Tá? Então, isso aqui eu vou classificar para você como iônico. Como todos os outros que aparecem embaixo não conduzem eletricidade quando estão no estado líquido,
tá? Porém, alguns aqui podem conduzir, eu vou dizer que todos eles são moleculares ou covalentes. Pode usar covalente no lugar do molecular sem problema nenhum. Composto covalente H2O, composto molecular H2O, tá? Quando a gente fala de diamante, grafite, a gente gosta de falar sólido covalente, tá? Muito bem. Aí o que que acontece? Olha, esse cara aqui é iônico, eu sei que ele é feito de íons por causa desse detalhe. Os outros, o que que eu sei? Esse que ele falou que conduz é porque ele ionizou. Uma substância molecular covalente, tá? Que é líquida à temperatura ambiente, não conduz quando está líquida e não conduz quando está em água, quer dizer que ela simplesmente se misturou com a água. Ela só se dissolveu uma na outra. Então, aqui eu vou escrever que apenas dissolveu. Quer ver um exemplo? O álcool, um pouquinho de álcool dissolvendo na água, tá? Eles são miscíveis em qualquer proporção. O álcool sozinho não conduz. O álcool com a água também não conduz, tá? E ali você tem uma substância gasosa que também vai sofrer ionização, ou seja, vai reagir com a água formando íons. Só que a diferença dessa para essa é o quanto ioniza. Tá? Essa ioniza muito, ou seja, vai ser uma boa solução de condutividade, e essa aqui não vai conduzir muito bem, porque ioniza pouquinho. Vamos lá. Quais as propriedades permitem, em conjunto, identificar as substâncias que apresentam ligação covalente? Bom, como eu te dei o exemplo de que substâncias que apresentam ligação covalente podem ser sólidas, líquidas ou gasosas, o estado físico não me conta se a substância é covalente ou não. Eu preciso ter a condutibilidade elétrica associada à condutividade de uma solução. Que aí eu sei que, embora o cara seja molecular, quando ele é colocado na água, ele forma íons e aí eu consigo perceber se ele conduz ou não. Então eu diria que o que vai dizer para mim se a substância tem ligação covalente ou não é a condutividade no estado sólido, no estado líquido, associada à condutividade em solução aquosa. Porque eu sei que substâncias iônicas dissociam e conduzem, e substâncias moleculares que ionizam podem ser condutoras. O estado físico, ele não nos conta nada sobre o fato de ter ou não ligação covalente, porque as substâncias moleculares podem ser sólidas, líquidas ou gasosas à temperatura ambiente. Está certo? Então não é o fato que é sólido que eu vou descartar a substância de ser covalente, tá? Ou de ser iônica. Então eu tenho que ver se além, né, de ele conduzir ou não a eletricidade, né, eu vou comparar com a condutividade em solução aquosa. Aí comparando com a condutividade em solução aquosa, eu sei que aquela substância que é covalente ionizou, teve a ligação quebrada, e na hora que a ligação é quebrada forma íons, e é por isso que eu percebo que tem ligação covalente. Quando não acontece a ionização, você não quebrou ali a ligação covalente, então teve só uma mistura, né? E aí você não consegue, você não vai conseguir classificar aquilo como substância, então você precisa da condutividade no estado líquido. Então é importante isso aí. Então eu diria assim, ó, sem dúvida que a letra A, as propriedades em conjunto, identificar as substâncias apresentam ligação covalente, né? A condutividade no estado líquido, que é puro, condutividade elétrica no estado líquido, associada à condutividade em solução aquosa. Que a gente sabe, quando uma solução conduz no estado líquido e conduz na solução aquosa, é a substância iônica. Quando ela não conduz quando está líquida, mas conduz quando está em solução aquosa, é uma substância covalente que reagiu e teve a ligação quebrada, formando íons. Tá? E depois ele pergunta quais das informações da tabela, quais eletrólitos são considerados como eletrólitos fortes. Tá? Justifique a sua resposta a partir das informações. Então, eletrólito é aquela substância que, ao ser colocada em água, libera bastante íons. Quanto maior é o grau de dissociação ou de ionização, então aqui seria dissociação e aqui ionização, mas isso não impede você de responder o teste, né? Então, as substâncias 1 e 2 são eletrólitos fortes.
pelo elevado grau de ionização. Pelo elevado grau de ionização. Aí eu vou dizer assim para você, SIC. Quer dizer, assim é no original. Por quê? Porque quando a gente olha a substância 1, deveríamos falar grau de dissociação, não grau de ionização. Mas está tudo certo, dava para chegar na resposta mesmo assim, tá bom? É isso aí, essa foi a questão 5 da Medicina de Jundiaí de 2022. Vamos para a questão 6 da Faculdade de Medicina de Jundiaí de 2022. Tá aí na tela para você. Falava essa questão sobre como que se produz aquela fumaça branca, né, quando você vai anunciar um novo papa. E aí ele conta toda a historinha, tem a equação associada a essa produção, e ele quer saber, nessa equação aí, quem que é o agente oxidante. A primeira pergunta, qual substância atua como oxidante nessa reação que produz a fumaça branca? Depois ele vai pedir para você calcular o volume de gás carbônico, né, produzido pela reação de 0,2 mols de KClO3. Muito bem, então vamos lá. Como é que tem que fazer aqui? Primeira coisa, eu vou marcar para vocês o NOx, vamos comigo, de cada elemento. Tá? Então aqui ó, é mais 1, mais 5, menos 2. Aqui é mais 1 e menos 2. Então o NOx do carbono aqui é um NOx médio que vai dar 0. Vai dar mais 12, vai dar mais 22 e menos 22. Pode trabalhar com NOx médio, não tem problema. Mais 1 e menos 1, mais 4 e menos 2, e aqui mais 1 e menos 2. Então veja, o oxigênio está variando ali de 0 para mais 4. Ele está oxidando. E quem está provocando essa oxidação é o KClO3, que está vindo aqui ó, de mais 5 para menos 1. Quem sofre a redução provoca a oxidação. Então, o KClO3 está reduzindo. Então, a gente vai escrever letra A. KClO3 é o oxidante. É o agente oxidante. Atua como oxidante. Bom, essa primeira parte já fiz. Pronto, ficou bonitinho na tela. Daí ele quer que eu faça uma continha, ele quer que eu calcule o volume de CO2 e ele me dá o número de mols de KClO3 com sacarose suficiente. Então vem cá, olha a proporção em mols para mim. 8 mols reage com 12 mols. Só que essa proporção mol-mol não resolve o teu problema. Você precisa de uma proporção mol para volume. Você quer uma proporção de mols para volume nas condições que ele deu de 25 litros por mol. Então, pergunto para vocês, posso mexer no número 8? Jamais. Imexível. E no 12? De jeito nenhum. Mas mol, eu posso mudar a mol montinho. Então aqui deixa mol. Aqui, galera, ó. Volume, ele deu o volume do mol para nós, 25 litros por mol. Então eu vou escrever aqui em cima 25 litros. Eu vou até colocar na corzinha que está lá em cima. Ó. Eu gosto disso, ó. Mol e 25 litros. Daí, aqui, ó, 0,2 mols desse cara vai me dar um volume V. Então aqui eu sei que está certo porque a unidade cancelou com a unidade, mol cancela com mol, tá bem? E você vai ter que fazer essa continha aí. Eu faria assim, ó. Ai, que bom que aqui fosse 2. Por quê? Dividiu isso por 4, certo? Não esquece que você roubou uma vírgula. Se você pegar isso aqui e dividir por 4, tá? Você pega isso aí, ó, 12 vezes 25 e divide por 4. Isso vai dar 12 por 4, 3. 3 vezes 25 vai dar 75. E você roubou uma vírgula, então vai dar 7,5 litros. Acertei a conta? 0,2 vezes 12 vezes 25, dividido por 8, 7,5 litros. Bacana, né? De gás carbônico. Prontinho. Gostou?
Bacana esse jeito de fazer conta, né? De novo, ó, para você aprender. Ó, que bom que aqui fosse 2. Desse para esse, dividiu por 4. Então, eu vou pegar 12 vezes 25, vou dividir por 4. 12 com 4 dá 3. 3 vezes 25 é 75. Mas como eu roubei uma vírgula, põe a vírgula ali. Gostou? Legal, né? Gente, para nós ganharmos tempo, eu vou te mostrar o que tem que fazer. E aí eu vou dar uma roubadinha aqui para a gente ganhar tempo, porque é muita coisa para escrever. Vem cá. A gente vai ter que calcular a quantidade de calor liberada na reação desses 0,2 mols de KClO3 com a sacarose. Para isso, eu vou ter que achar o ΔH dessa reação de cima. Para achar o ΔH da reação de cima, eu tenho que ver isso aqui. Ó. Aqui tem 1 e aqui tem 1. Tá certo? Lá em cima está no reagente, aqui ele está no reagente, aqui ele está no reagente. Então eu vou escrever aqui que eu vou manter essa equação. Só que atenção, troca de cor aí. Eu vou pegar o azul, que eu sei que dá para ver bem aqui. Ó. Aqui tem 8 e aqui tem 2. Aqui ele está no produto e aqui ele está no reagente. Então, essa eu vou ter que inverter e fazer vezes 4. Para que você fique com 8 de KCl do outro lado. E aí eu já deixei meio que preparado aqui essa continha para nós. Ó. A primeira reação invertida, cabe aqui, ó, cabe. Ó. E a segunda reação, né, a primeira reação mantida, o valor manteve, e a segunda reação eu inverti e multipliquei por 4, tá vendo? Não pode esquecer de multiplicar o ΔH. A soma disso é o ΔH total. Agora é só fazer uma questão de estequiometria, olha. 8 mols de KClO3 liberam 6.008 kJ liberados, que é aquele menos ali. Como são 0,2 mols, você vai ter X. Então, esse X, aí a conta é um pouquinho chatinha, tem que fazer até o final, 6.008. Eu sempre faço a conta de novo, tá? Mesmo que eu já tenha feito antes, eu gosto de fazer de novo. Multiplicado por 0,2, dividido por 8, 150,2 quilojoules liberados. Prontinho. Eu ganhei um tempinho porque eu mostrei o que tinha que fazer com as equações e já coloquei elas prontas aí para você, tá? Era meio trabalhosa essa questão que você tinha que colocar tudo isso, mostrar todos os cálculos. Bacana, né? Essa aí foi a questão, então, 6 da prova, né, de Jundiaí de 2022. Até a próxima. Muito bem, turma, vamos para a questão 7 da prova da Medicina de Jundiaí de 2022. Tá aí na tela para você. Essa questão ela tem, né, um texto grande que fala sobre qual é a faixa de pH adequada para a vida aquática, etc. Tá? É importante frisar aqui que ele vai contar o seguinte, ó, que a resolução do CONAMA, as classes especiais, né, que a água para preservação da vida aquática deve ter pH, veja ali, ó, variando entre 6 e 9, né? E esses valores podem ser ajustados, tal, colocando bicarbonato de sódio. Ele fala das equações envolvendo os equilíbrios de zinco e amônia e os íons associados ao pH das soluções aquosas. Aí ele pergunta assim: em que sentido os equilíbrios apresentados são deslocados quando acontece um aumento de pH das soluções aquosas? Então, a primeira coisa que eu vou escrever para você vai ser o seguinte: ó, um aumento de pH significa adição de OH-. Significa adição de OH-, que consome H+. Se a gente for olhar agora os equilíbrios fornecidos, zinco 2+, zinco sólido, perdão, mais 2H+, equilíbrio com zinco 2+, mais H2.
E o outro, NH3 gasoso mais H2O. NH4 mais OH-. Então, olha só. Se eu aumentar o OH-, Le Chatelier desloca esse equilíbrio para a esquerda, para compensar o aumento de OH-. Quando eu aumento o OH-, eu estou consumindo H+. Se eu consumo H+, retiro H+, eu desloco esse equilíbrio para o mesmo lado do H+, também para a esquerda. Então, em que sentido os equilíbrios vão ser deslocados com o aumento de pH das soluções? Ambos vão ser deslocados para a esquerda, tá? E aí ele quer que eu determine a concentração de H+, no limite máximo da acidez. A acidez máxima é o pH mais baixo. Então, o limite máximo da acidez é o pH 6. Então, vamos lá, ó. Letra A. Os dois equilíbrios são deslocados para a esquerda. Então, em que sentido os equilíbrios são deslocados? Os dois equilíbrios são deslocados para a esquerda. Os dois equilíbrios são deslocados para a esquerda. Uma frase, pessoal. Aí vamos subir um pouquinho para ficar mais confortável. Determine a concentração de H+. Pessoal, no limite máximo de acidez, é o menor pH. pH igual a 6. Ele pede para você determinar a concentração. Eu escreveria assim, ó. Se o H+ é igual a 10 elevado a menos N, então o pH é igual a N. Se o pH é igual a 6, então a concentração de H+ no limite da acidez é 10 a menos 6 mol por litro. Tá? Então tá aí a concentração de H+ no limite máximo de acidez permitido. Tá? Qual dos íons sofre hidrólise? O íon que sofre hidrólise é o íon proveniente de um ácido fraco. Bicarbonato de sódio, NaOH é uma base forte, H2SO3 é um ácido fraco, então o HCO3-, o bicarbonato, sofre hidrólise. Daí ele pergunta o que acontece com o pH de uma solução quando essa substância é dissolvida em água, tá? O que remete àquela questão lá do NaCl, né? Quando você dissolve NaCl em água, ele vai sofrer dissociação iônica, solvatação, entende? Porque eu falei de dissolução lá atrás. Então, quando você dissolver esse cara em água, vai ter uma reação, vai ter a separação dos íons, vai ter a dissolução, vai ter a dissociação e vai ter a solvatação. Só que aí vai ter mais uma coisa ainda, a ionização provocada pela hidrólise. Então a gente vai fazer assim, ó, HCO3- aquoso mais H2O líquido em equilíbrio com H2CO3 aquoso mais OH- aquoso. Como essa equação produz OH-, ela vai aumentar a concentração de OH- e isso vai fazer então com que o pH aumente, tá? Então, o que acontece com o pH, né, de uma solução aquosa dessa substância? pH aumenta, pois forma OH-. pH aumenta. Vai ficar mais básico, pois forma OH-. Existe outra maneira de escrever essa equação? Existe. Ao invés de colocar H2SO3 aquoso, você poderia colocar H2O líquido mais CO2 gasoso. Mas aí você estaria mostrando, você teria que cancelar essas duas águas. Tá? E você estaria mostrando, na verdade, o HCO3- formando o CO2 mais o OH-. Isso acontece dentro da água, então eu prefiro representar dessa maneira como está escrita aí. Ele disse, né, mostre por meio de uma equação. Tá? Então, quando você tem as hidrólises, eventualmente você pode mostrar com uma equação ligeiramente diferente, não há grande problema. Tá bom?
É isso aí, essa foi a questão 7 da prova de Jundiaí de 2022. Vamos para a questão 8 da Medicina Jundiaí de 2022, olha. Essa questão muito bonitinha, ela mostra lá uma gota de água com ar e mostra que ali teve um problema na hora de você fazer a proteção com o zinco, né, o ferro zincado, e ficou exposto. Então você tem uma fissura e essa fissura vai então provocar, né, uma reação ali que eventualmente o ferro vai começar a poder se transformar naquela região. Então o que acontece? Quando você tem o zinco presente, você evita que mesmo acontecendo isso o ferro seja corroído. Então esse zinco a gente chama ele de metal de sacrifício. Ele está funcionando como um metal de sacrifício, tá? O que é o metal de sacrifício? É aquele que sofre o processo de óxido-redução no lugar de outro. Então, para um metal ser metal de sacrifício, ele tem que se oxidar no lugar do outro metal. Para isso, ele tem que ter um potencial de redução menor. Porque se ele tem um potencial de redução maior, ele vai se oxidar mais facilmente. O outro metal que tem potencial de redução que está sendo protegido maior, ele fica reduzido. Então, olha só, nessa tabela, né, tirando o zinco, né, para proteger o ferro, nós temos ali zinco e alumínio, tá? Que podem proteger ferro. Deixa eu só circular isso para você aqui, ó. Tá ali, ó. E aí nós vamos escrever assim, ó. Para ser um metal de sacrifício, o metal de sacrifício, aquele que vai sofrer o processo de corrosão no lugar do que está sendo, né, preservado, deve ter ERED menor que o do metal protegido. Como eu quero proteger ferro, eu vou escolher aqueles que têm potencial de redução menor que o do ferro, tá? Então é isso que funciona. E aí o que vai acontecer? Veja, isso aqui é uma oxidação. Oxidação acontece, entre aspas, é como se fosse uma pilha, né, no ânodo. Isso é uma redução. Redução acontece, é como se fosse uma pilha isso, no cátodo, tá? E o ferro, ele não reage. Ele fica lá sem reagir. Por que ele não reage? Porque quem vai estar oxidando no lugar do ferro é o zinco que você colocou, ou então, no caso, o nosso alumínio. Então vamos lá. Qual dos três metais disponíveis, e ele tem, olha só, ele já deu a dica, né? Ó, alumínio, níquel e cobre, tá? Então você tem esses três metais, alumínio, níquel e cobre, tá? Para substituir o zinco na proteção, tá? Então, para substituir o zinco na proteção, peraí, o zinco eu já posso usar lá, então tem que ser esses dois aqui, ó. O alumínio, esses caras é que funcionariam para proteger ferro. Então, o níquel não funciona, certo? Então, o níquel não dá certo, porque o níquel tem um potencial de redução maior que o do ferro. Então, qual dos três metais disponíveis ele poderia usar substituir o zinco na proteção? Tem que ser o alumínio, tá? Escreva a reação que representa a semi-reação que acontece com o metal escolhido. Então, se a gente vai colocar alumínio aqui, ó, o alumínio, ele está mostrando a reação, só que ele vai oxidar, ele vai formar Al3+, mais 3 elétrons. Então, a letra A, resposta. Qual dos três? O alumínio pode substituir o zinco. E ocorre a semi-reação. Alumínio formando alumínio 3+, mais 3 elétrons. Ficou apertadinho ali, né?
Deixa eu colocar assim, acho que melhorou, né? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Por isso que é bom às vezes eu colocar, se você já viu o restante da prova, as outras questões que tem aqui da prova, sempre eu gosto de colocar na tela cheia. Às vezes eu não coloco na tela cheia e aí fica um pouquinho menor do que deveria. Acho que assim tá bom, não. Que agora ficou grande, né? Assim, deixa eu ver isso. Assim dá para ler bem, deixa eu ver lá em cima. Perfeito, tá? Então é isso, gente, tá? Aqui você tinha que usar o alumínio, não dava para usar os outros metais, né? Então, para proteger ferro tem que ser zinco e alumínio. Esse é o conceito, né, de metal de proteção de metal de sacrifício. Aí, assim, qual a espécie química que atua como ânodo na figura? Gente, na figura a gente tem zinco e O2. Então, eu vou representar essa pilha, entre aspas, que se forma ali, tá? Então, a gente tem o zinco atuando como ânodo. Então, letra B. Qual a espécie química que atua como o ânodo? O zinco atua como ânodo. Como polo negativo. Calcule a DDP envolvida na reação de proteção do ferro pelo zinco, tá? Então, assim, nessa figura é o zinco que atua, mas ele quer que eu calcule a DDP na proteção. A proteção do ferro pelo zinco é esse cara e o oxigênio que está oxidando ele. O ferro ele fica reduzido, então o ferro eu não quero mexer, o ferro eu deixo quietinho. Então esse cara vai estar oxidando no lugar do ferro reagindo com o oxigênio. Então eu vou ter que pegar essa equação e essa equação de redução. Então eu tenho que pegar essa e essa aqui, ó. Então vamos escrever lá comigo, ó. O zinco formando zinco 2 mais 2 elétrons. Isso tem um zero oxi de mais 0,76 volts. Por outro lado, o O2 mais 4H mais 4 elétrons, formando duas águas. Isso tem um zero red de mais 1,23 volts. A gente vai ter que multiplicar essa equação inteira por 2 para ficar com 4 elétrons. A reação global, ele não pediu para fazer, mas eu vou fazer aqui para vocês, tá? Seria 2 de zinco mais o O2 mais 4H+, formando 2 de zinco 2 mais duas águas. Isso tem um ΔE, que é simplesmente a soma desses dois, mais 1,99 volts. E como dá um ΔE positivo, essa reação aqui ela é espontânea, né, gente? Tá? Então vamos lá. Qual dos três metais pode ser usado? O alumínio substitui o zinco e a semi-reação é essa. O zinco atua como ânodo e a DDP está aqui. Veja que resolução bem clara, transparente, cristalina, que ajuda, né, o examinador a te dar a pontuação máxima da questão. Tá bem? Então é isso aí. Essa foi a questão de número 8 da prova da Medicina de Jundiaí de 2020. Questão 9 da prova da Medicina de Jundiaí de 2022. Estamos chegando no final da prova, turma. Olha só. Falava sobre o elemento fósforo, que tem um único isótopo natural com 16 nêutrons em seu núcleo. Diz que ele pode ser produzido, né, a partir, né, para usado em medicina nuclear, como fósforo 32, e ele é obtido por uma reação nuclear de um nêutron, olha que bacana, falou quem era o nêutron, com o enxofre 1632. Nessa reação nuclear, além do fósforo 32, cuja meia-vida é de 14 dias, vai produzir um outro elemento. Então, o item A, ele pede para você escrever o símbolo do isótopo natural do fósforo. Consultando a tabela, o P tem Z igual a 15. Se o Z é igual a 15, o A é igual a Z mais N. Então, o A é 15 mais os nêutrons que ele deu no texto, que são 16, 31. Então, o símbolo do isótopo natural, P1531. Calcule a porcentagem de fósforo, ele forneceu a meia-vida, tá? Do fósforo 32, 14 dias, tá?
após 6 semanas da sua produção. Então eu gosto de fazer assim, ó. Você produziu lá o cara. Então tem 100% de fósforo radioativo que eu vou representar por fósforo asterisco. Passou 14 dias, que é uma meia-vida, você vai ter 50% do fósforo radioativo. Passou 14 dias, que é uma meia-vida, eu queria retinho isso. Mais uma meia-vida, vai cair para 25%. Cara, 14 dias já deu 2 semanas mais 2 semanas, já deu 4 semanas. Passa mais 14 dias, mais 2 semanas, cai para 12,5% de fósforo radioativo. Pronto, bastava mostrar essa continha simples aqui, tá? É isso aqui. Então aqui está o símbolo e aqui está a porcentagem do fósforo. A letra B é para escrever a reação nuclear. Qual que é a reação nuclear? A partir do fósforo, né, do enxofre 32. Então é assim a reação nuclear. Enxofre 16, 32, tá? Então ele fala, ó, que ele pode ser produzido, né, como fósforo 32, obtido pela reação nuclear de um nêutron com enxofre 32. Então isso aí mais um nêutron, o nêutron é 1 e 0, isso produz para nós aquele fósforo 32, não o 31, então 1532. Lembre-se que a soma aqui em cima e a soma aqui embaixo tem que dar igual. Então vai formar mais alguma coisa que tem que ser 1 em cima e 1 embaixo, porque 32 mais 1 dá o 32 mais 1 do outro lado, 16 mais 0 dá 15 mais 1. Isso é um próton. E o próton corresponde ao elemento hidrogênio. Muito bem, tá? Essa era uma questão um pouco mais curta, mais rápida de ser resolvida da medicina de Jundiaí de 2022. E chegamos na última questão da prova da medicina Jundiaí de 2022, tá? Então vamos direto para ela, tá na tela aí para você. Oba, uma questão de orgânica agora. Ela fala sobre a desidratação intramolecular de álcoois, um processo utilizado para obter hidrocarbonetos insaturados. E aí ele dá um processo aqui de uma reação orgânica. Aí ele pergunta lá, qual função orgânica pertence o reagente 2? Ó, ele perguntou desse cara aqui. E qual é a função orgânica o produto 1? Pessoal, essas duas substâncias são duas das substâncias mais clássicas que um aluno deve conhecer para a prova. Então vamos lá? C-OH é o nosso famoso ácido carboxílico. E o que acontece na reação de um ácido carboxílico, né, com um álcool? Tá? A reação de um ácido carboxílico com um álcool vai formar um éster. Então isso aqui é um éster. Muito bem. Então, a qual função orgânica pertence o reagente 2? O reagente 2 é um ácido carboxílico. A qual função orgânica pertence o produto 1? O produto 1 e o produto 2 são ésteres. Tá? Então nós vamos escrever direto, ó, bem rápido, para a gente não perder tempo aqui na resolução. Letra A. De novo não está aparecendo na tela. Agora ficou. Ó, eu vou fazer assim, ó, reagente 2, 2 pontos, e produto 1, 2 pontos. Reagente 2, ácido carboxílico. E produto 1, éster. Letra B. Considerando que a hidroxila está ligada no carbono 2 da cadeia principal, ele quer a fórmula do álcool usado e a classificação em relação ao carbono que está ligado à hidroxila. Então vem cá ver. Olha só. Ficou sim, deixa eu ver o tamanho tá bom na tela. Olha lá, ó. CH3, CH3. Aqui é um carbono, aqui é um CH2. Se para cá você tirou água, na volta você tem que colocar essa água de volta. E aí ele me deu uma dica que é a seguinte. Ele disse que
A hidroxila está no carbono 2, pessoal. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então eu vou colocar o OH aqui e o H aqui. Não precisava fazer a reação porque ele me contou. Então, ó, CH3, C, OH, que é o carbono 2. E aquele CH2 vai virar um CH3. Ele era antes um CH2 e um H. Quando sai a água, repara, sai H2O e aparece a duplinha. Então a gente vai deixar aqui como CH3, ó. Então vou apagar aqui e vou deixar como CH3. Essa é a fórmula estrutural. E é um álcool de carbono terciário, portanto ele é classificado como um álcool terciário. Então lá na resposta, agora a gente escreve aquela estrutura, ó, H3C, opa, com essa canetinha fina não. H3C, CCH3, CH3, OH, e é um álcool terciário. Você vê que bacana? Ó, ácido carboxílico, éster, estrutura, álcool terciário. A resolução fica clara, límpida, transparente, o examinador vai lá e te dá a nota máxima na questão. Tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não deixa de dar o joinha nas questões, não deixa, né, de indicar para os amigos, né? E a gente se vê aqui no canal com outras resoluções. Até a próxima.